Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras e hoje venho falar-vos de duas leituras que fiz e que gostei bastante. A primeira leitura que fiz foi a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia. Este livro, que é um calhamaçozinho, são 707 páginas, mas que eu li com muito agrado. Comecei a ler pela altura do Natal e foi um livro que me trouxe aquele aconchego que nós gostamos no Natal. Este é um livro que foi escrito pela Selma Lagerlöf, uma autora sueca, e foi traduzido pelo autor português João Reis. Já tinha havido outras edições em Portugal, mas esta é a primeira vez que é a edição completa, é o livro, o texto completo, e foi traduzido diretamente do original, do sueco. Normalmente, acho que antigamente costumava ser versões mais ou menos resumidas e eram traduzidas do alemão. Outra das coisas bonitas que esta edição tem é as gravuras, porque as gravuras são as gravuras originais de uma edição dos anos 30, acho eu, de Bertil Liebeck. São ilustrações muito bonitas, a preto e branco, mas que vão criando o ambiente e vão mostrando todas as peripécias que acontecem ao Nils. E o que é esta história? Esta história foi uma encomenda que foi feita à autora, de modo a que se escrevesse um livro para as crianças lerem na escola, ou lerem com a idade da escola, de modo a que lhes dessem a conhecer um bocadinho sobre a Suécia, tanto da parte geográfica, da geografia da Suécia, como também lendas, histórias, todas essas coisas que fazem um país. E esta viagem do Nils é o fio condutor de toda a narrativa, e onde vamos conhecendo várias personagens e várias histórias e aprendemos muito sobre os costumes, sobre as ilhas, sobre as depressões, sobre os glaciares, também sobre a migração das aves, porque esta é uma história do Nils, um rapazinho que vive no sul da Suécia, numa quinta, a quinta dos pais, e ele é um bocadinho traquinas, faz umas asneiras, não trata bem os animais. Pronto, é uma criança assim um bocadinho problemática. E é castigado por um duende, e esse duende reduz o Nils ao tamanho de 10 ou 15 centímetros, uma coisa assim. Por isso ele fica uma miniatura do que ele era, e ele acaba por fazer uma viagem no lombo do seu ganso, de um dos gansos que ele tomava conta, e esse ganso resolve acompanhar um bando de gansos selvagens na sua migração pela Suécia. E é essa viagem que nós vamos acompanhando e que é muito interessante. Está escrito para crianças, é uma leitura, não quero dizer fácil, porque são 707 páginas e tem aqui algumas descrições, mas é muito acolhedor, é muito interessante, tem muitas histórias aqui metidas pelo meio, que são acrescentadas à narrativa. O Nils parece sempre participar
às vezes só como observador, outras vezes mesmo como participante ativo, mas é muito interessante de ler e é uma história que, se não conhecem, devem de conhecer. A única coisa que eu tenho negativa para dizer sobre este livro é que deveria ter sido feita uma revisão mais cuidada do livro, porque a edição tem aqui alguns erros de escrita, e não são dois ou três, são alguns, talvez para uma dúzia ou alguma coisa assim, que me irritam um bocadinho, e eu acho que numa edição tão bonita, capa dura e tão que deveria ser um bocadinho mais cuidada, devia-se ter dado importância a uma revisão cuidada para não haver estes deslizes. Mas, de qualquer maneira, pronto, são uns erritos que aqui estão pelo meio e que não atrapalham a leitura. Mas, a mim, pessoalmente, irritam. E eu acho que as editoras devem sempre fazer melhor. Este livro é da Sextante Editora e foi editado em fevereiro de 2020. Aqui está o interior também, todo bonito. O papel é assim um papel amarelado que parece papel antigo. Eu gostei muito desta edição, gostei muito da história. Eu já conhecia uma versão desta história, porque quando eu era novo havia os desenhos animados do Nils Holgersson, e se forem ao YouTube conseguem ainda ver alguns episódios que eu tive a ver, mas é uma adaptação livre da história. Esta história é muito interessante, como eu já mencionei, para quem gosta de geografia, de conhecer o folclore, de conhecer as tradições do país, o que é que se faz. É claro que não é atual, porque está datado para a data em que foi feito, em que foi escrito o livro, mas está fantástico, está muito interessante. E eu aconselho a todos a leitura desta magnífica obra, Nils Holgersson, A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia. Só para lembrar que Selma Lagerlöf, a autora, foi a primeira mulher distinguida com o Prémio Nobel da Literatura no ano de 1909. Ela viveu entre 1858 e 1940 e se repararam, eu há uns meses atrás li a saga de Gösta Berling, que foi um livro que eu também gostei, não gostei, mas gostei bastante mais deste Nils Holgersson. Mas ela tem uma maneira típica de contar. Nós estamos a ler e é como se estivéssemos mesmo sentados à lareira a ouvir alguém contar uma história. É muito bonito e aconselho a todos a leitura. Outra leitura que terminei há pouco tempo foi O que Sabe o Vento, de Amy Harmon. A autora também é conhecida pelo Procura-me Quando a Guerra Acabar, que eu não conheço, não li, mas também teve boas críticas. Este livro é uma edição da Top Seller, uma edição de 2019 e é principalmente uma história sobre a Irlanda. Eu já queria ler este livro há bastante tempo e já peguei noutro livro que também é uma história na Irlanda, pensando que ia ler este, mas não se verificou. E então, agora é que eu li este livro e gostei muito desta leitura. E o que é que este livro, o que é que esta leitura nos traz? Anne é uma escritora norte-americana que foi criada com o avô, um irlandês que emigrou para os Estados Unidos e que, quando está a morrer no leito da morte, lhe mostra uma caixa com algumas cartas, algumas fotografias dos familiares, um diário,
um, e pede-lhe que ela vá à Irlanda quando ele morrer e que espalhe as cinzas num lago ao pé da casa onde ele viveu quando era novo. Um, e ela faz isso. O avô é uma pessoa misteriosa, tinha ali muitos mistérios na sua vida. A neta viajou bastante, mas mesmo com o avô, mas ele nunca quis voltar à Irlanda. A neta queria voltar à Irlanda para o avô, mostrar-lhe de onde é que eles eram originários, mas ele nunca quis. Algo acontece quando ela vai espalhar as cinzas do avô no tal lago, e dá-se uma viagem no tempo. Ela regressa ao tempo em que o avô tinha 5 ou 6 anos. Por isso, ela de 2001 regressa para o ano 1921, mais 80 anos atrás. E nessa época é a época em que politicamente a Irlanda estava em conflito, primeiro com os ingleses, depois numa guerra civil. Um dos principais personagens também deste livro é o Michael Collins. Michael Collins é um revolucionário, foi um revolucionário irlandês que teve um papel na independência da Irlanda e que morreu a 22 de agosto de 1922. E foi numa altura em que houve ali duas fações, em que houve a Irlanda se dividiu em duas, e o Michael Collins fazia parte da parte que queria um cessar-fogo com os ingleses e que houvesse um tratado de paz, e que foi conseguido, só que entretanto depois começou uma guerra civil dentro da própria Irlanda. É um livro muito saudosista para quem nota-se aqui que a própria autora acho que tem raízes irlandesas. É um livro que fala também do amor pelo seu país e pelos seus familiares, pela história de família, um livro que tem segredos de família, heranças, depois mete um bocadinho de lendas, de fantasia, tem aquela viagem no tempo e toda a complicação que vai haver com ela a voltar atrás no tempo e vai passar pela sua mãe, que ela era muito parecida, e depois há uma grande paixão, há o tumulto, toda a história, o registro histórico do tumulto que existe na Irlanda. É um país que está com grandes manifestações, reuniões, ataques, muita coisa, e ela já conhece isto do futuro. É também interessante de ver como é que a história vai buscar esses aspectos e trata esses aspectos. Por isso é um livro que eu aconselho a toda a gente. O que sabe o vento. Eu fui à Irlanda há 2 ou 3 anos atrás e gostei bastante. É um país fascinante, um país lindíssimo, e que a história ainda está muito, muito presente, tanto esta história da Guerra Civil. O meu próximo passo é rever o filme do Michael Collins, que quero ver para também ambientar, para também rever um bocadinho da história e ver como é que essa história também, que é tratada aqui no livro, está tratada também no filme sobre essa personagem histórica, política. Só tenho que recomendar este livro a toda a gente.
É um livro que, para além de ter a fantasia, que pode afastar algumas pessoas, mas é um livro de fácil leitura e a história é tão envolvente que nós acabamos por não querer largar o livro e saber o que é que vai acontecer mais à personagem Anne e a todas as outras personagens secundárias que aqui aparecem no livro. Espero que gostem e boas leituras a todos.